Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo da religião do Espiritismo, que o Espiritismo, apenas para esclarecimento e reflexão, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Estes três aspectos compõem o que se chama doutrina espírita, ou espiritismo, religião dos espíritos, ou religião espírita. Este é o espiritismo. E voltamos com a nova edição do programa Conversando Espiritismo. Encontro com a doutrina espírita, hoje que é dia 20 de dezembro de 2021. Consultamos aqui uma obra de um ilustre escritor espírita brasileiro que se chamava Pedro de Camargo, ou Vinícius. O pseudônimo dele era Vinícius. Era um sábio em evangelho, na interpretação dos textos evangélicos. E muitas obras, entre elas que ele deixou escrita, hoje está no mundo espiritual, nós consultamos aqui a obra Em Torno do Mestre, onde ele destaca uma crônica, instrução e educação, mostrando que muita gente confunde instrução com educação. Da mesma forma que muita gente confunde religiosidade com religião, mas são coisas completamente diferentes, opostas. E ele vai explicar aqui, em uma linguagem simples e num estilo muito penetrante, muito suave e muito agradável. E ele diz aqui em sua pequena crônica, o nosso companheiro Vinícius, ele escreveu este livro quando estava na matéria. Como dissemos, ele agora é um residente no mundo espiritual. E ele diz então, é preciso não confundir instrução com educação. A educação abrange também a instrução, mas pode haver instrução sem educação. Quer dizer, o indivíduo pode ser muito instruído e pouco educado. E ele pode ser muito educado e pouco instruído. Aí ele diz, a instrução, que liga-se à cultura, à inteligência, é isso que ele está dizendo, a instrução, liga-se à inteligência, ao intelectualismo, relaciona-se com o intelecto. A educação se relaciona com o caráter. De modo que ele diz, a instrução forma a parte cultural do homem. A educação forma o caráter. É isto que ele está dizendo. Instruir é ilustrar a mente com certa soma de conhecimentos. Conhecimentos sobre um ou diversos ramos do conhecimento humano. Chama-se a cultura. E ele continua em seu comentário. Educar é desenvolver os poderes da alma. Desenvolver os poderes, quer dizer, os potenciais do espírito, não só na aquisição da sabedoria, como também e especialmente na formação e consolidação do verdadeiro caráter. Ele diz mais, o intelectualismo não supre o cultivo dos sentimentos. Não basta ter coração, é preciso ter bom coração. É isso que ele nos diz. Aí ele vai mais além. Razão e coração
devem marchar unidos, quer dizer, de mãos dadas, na obra do bom caráter, da formação do bom caráter e na obra do aperfeiçoamento da alma, do espírito, pois em tal importa o senso da vida, o objetivo da vida, o sentido da vida. Ora, descurar, quer dizer, desprezar, pôr de lado a aprendizagem da virtude, deixando-se levar pelo deslumbramento da inteligência, é erro que pode trazer funestas consequências. E aí abrimos um parente que muitas vezes a gente dá mais valor à sabedoria e despreza a parte da formação do caráter e a construção do princípio do sentimento do amor dentro da alma da gente. Ora, sabedoria sem amor, sem o sentimento, pouco vale. O que vale acima de tudo é o amor, porque existe na visão do Espiritismo, não é? Segundo nos ensinos dos espíritos superiores, mais vale ter pouca instrução e muito sentimento, muito amor no coração, do que ter muita sabedoria sem amor. É isso que o Espiritismo nos ensina e é a este objetivo que os Espíritos passam mensagem para todos nós. E continua aqui o nosso companheiro, o nosso irmão Pedro de Camargo Vinícius, que agora ele vai entrar na parte da religiosidade, mostrando que religiosidade não é religião, que tem muitas. Religiosidade é o verdadeiro sentimento de adoração a Deus e não fazer ao próximo o que não gostaríamos que o próximo nos fizesse. Aí se resume o que ele chama de consciência religiosa, que nada tem a ver com religiões. E vamos ver aqui o comentário, o ligeiro comentário, do nosso companheiro de estudo de hoje, que é instrução, diferença de instrução para educação. Instrução não é educação, embora, segundo ele, a educação abrange também a instrução, mas a instrução não abrange a educação. E ele continua: convém acentuar aqui que a consciência religiosa corresponde, neste particular, ao fator principal na formação dos caracteres, do caráter da criatura. Quer dizer, na educação, ou a educação deve estar apoiada pela consciência religiosa. Não é a religião, as igrejas, os dogmas, os rituais, os cultos, não é nada disso. É a consciência religiosa que deve dar as mãos, não é? Se combinar, se associarem, se tornarem irmãs. Consciência religiosa e educação do caráter. É isso que ele diz. Convém acentuar aqui que a consciência religiosa corresponde, neste particular, ao fator principal na formação do caráter. Já de propósito usamos a expressão consciência religiosa, ao invés de religião, para que não se confundam ideias distintas entre si, não misturarmos as coisas. E ele concretiza: religiões há muitas, quer dizer, religiões, igrejas, em cada esquina existem igrejas, religiões, porém isentas de religiosidade, porém isentas de consciência religiosa. É isso que ele quer dizer.
Religiões há muitas, religiões dogmáticas, igrejas há muitas, mas a consciência religiosa, quer dizer, religiosidade, que não é religião, igreja, é uma só. Uma só é a religiosidade, que é o verdadeiro sentimento de amor a Deus, de respeito a Deus, de adoração a Deus, mesmo o indivíduo sendo materialista e mesmo o indivíduo não tendo nenhuma igreja, nenhuma religião formal. É isso que ele está explicando. Ora, por essa designação, entendemos o império interior da moral pura, a moral universal e imutável, conforme foi ela, essa moral, ensinada e exemplificada pelo Cristo de Deus, Jesus de Nazaré. E ele então continua aqui em seu breve comentário. A consciência religiosa importa em um modo de ser e não em um modo de crer. Ele está separando com muita sabedoria e com muita filosofia. O que é que ele diz aqui? Vamos repetir. Consciência religiosa, ou seja, religiosidade, que não é igreja, que não é religião, ele diz, importa em modo de ser, na formação do caráter, na construção de quê? Das virtudes que formam o bom caráter, ele diz, e não em um modo de crer, em crença, em religião. É isso que ele nos diz. Aí ele diz, é possível que nos objetem, mas a moral cristã é tão velha e nada tem produzido de eficiente na reforma dos costumes. Aí ele diz, retrucaremos. Não pode ser velho aquilo que nunca foi usado. A moral cristã, quer dizer, a moral que o Cristo ensinou, que o Espiritismo repete hoje, a moral espírita, é a mesma moral do Cristo, porque não existe outra melhor. A moral cristã é em sua pureza, em sua essência desconhecida ainda da humanidade. Sua situação ainda não se fez sentir ostensivamente por todos. O que se tem espalhado como sendo o cristianismo é a sua contrafação. Da sanção dessa moral é que está dependendo a felicidade humana sob todos os aspectos. Ele mostrando aqui que a verdadeira moral é a moral do Cristo. E o que hoje tem se ensinado, mostrando que o que tem se ensinado é um cristianismo das religiões dogmáticas, não é um cristianismo do Cristo. Ele mostrando que há dois cristianismos no mundo, pela dedução que nós fazemos, o cristianismo do Cristo e dos seus apóstolos, puro, mas depois foi criado o cristianismo pelos chefes religiosos, que atende os interesses pessoais dos seus líderes e criadores e das suas instituições religiosas. A educação do espírito, da alma, não se prende a esse cristianismo dos cristãos, mas sim ao cristianismo do Cristo e dos seus apóstolos. Esse é o verdadeiro cristianismo que traz a verdadeira educação do caráter para fazer a humanidade feliz. Muita paz para todos e retornaremos com encontro com o Espiritismo, com outros temas para reflexão e mudança interior. Muita paz para todos.